Oi, gente, aqui é a professora Juliana e a nossa aula de hoje é de português com resolução de exercícios referentes à unidade 3, capítulo 2. Nós trabalharemos a classificação do sujeito. Então, pegue o seu material, fique atento à nossa aula de hoje e, em caso de dúvida, você poderá esclarecê-la durante a nossa live. As atividades resolvidas hoje serão as atividades 1, 2 e 3 das páginas 28 e 29. Então, abra o seu livro na página 28. Atividade 1, página 28. Agora que você já sabe o que é o sujeito da oração e como classificá-lo, encontre o núcleo do sujeito das orações a seguir, retiradas do texto de Paulo Mendes Campos. Em seguida, grife-o e classifique-o em determinado simples ou determinado composto. Lembrando, o sujeito é aquele ser de quem se declara alguma coisa. Já o núcleo do sujeito é a sua palavra principal. O sujeito ser determinado quer dizer que o sujeito é possível de ser identificado. Sujeito determinado simples é aquele formado por um único núcleo. Já o sujeito determinado composto é o sujeito formado por dois ou mais núcleos. Já relembramos todas as informações necessárias, agora vamos para as alternativas. A. Dou-lhe a terra inteira como se fosse uma expansão sensível do seu corpo. Essa frase ela não está na ordem direta, por isso eu reescrevi a frase colocando na ordem direta. Juliana, mas o que é a ordem direta? A ordem direta é o seguinte, na frase primeiro vem o sujeito, ou seja, aquele ser de quem nós declaramos alguma coisa, e depois vem o predicado, aquilo que nós vamos informar a respeito do sujeito. E essa frase não está na ordem direta. Por isso, para facilitar a nossa análise, eu coloquei a nossa frase na ordem direta, reescrevi aqui embaixo. A terra inteira dói-lhe como se fosse uma expansão sensível do seu corpo. Agora vamos descobrir o nosso sujeito, perguntando ao verbo. O que é que dói-lhe como se fosse uma expansão sensível do seu corpo? A terra inteira. Encontramos o nosso sujeito. Então, grife lá na frase que está no livro. A terra inteira. Qual será a minha palavra principal? Será a palavra terra, porque é a respeito dela que nós estamos falando. Então, já encontramos o sujeito, encontramos o núcleo do sujeito, que é a palavra terra. Sujeito formado por um único núcleo, nós temos aí então um sujeito determinado simples. Já na letra B, o jornal é o gráfico dessa vida nervosa complementar. O que é o gráfico dessa vida nervosa complementar? O jornal. Encontramos o nosso sujeito. Qual será o nosso núcleo, a nossa palavra principal? Será a palavra jornal. Então, sujeito formado por um único núcleo, nós temos aí um sujeito determinado simples. Muito bem. Letra C. Nossa curiosidade e nossos interesses estão em todos os lugares. Vamos fazer a pergunta ao verbo para descobrir o sujeito? O que é que está em todos os lugares? Nossa curiosidade e nossos interesses. Encontramos o nosso sujeito. Agora vamos encontrar o nosso núcleo. Nesse caso, nós teremos mais de um. Nós estamos falando a respeito do quê? A respeito de curiosidade, a respeito de interesses. Encontramos os nossos núcleos. Então, sujeito formado por dois ou mais núcleos, nós teremos aí um sujeito determinado composto. Letra D. Nosso ativado espírito de justiça não recua diante das fronteiras. Vamos perguntar ao verbo. O que é que não recua diante das fronteiras? Nosso ativado espírito de justiça. Encontramos o nosso sujeito. E qual será o nosso núcleo, a nossa palavra principal? Será a palavra espírito, porque é a respeito dele que nós estamos falando. Então, sujeito formado por um único núcleo, nós teremos um sujeito determinado simples.
Bem tranquila essa atividade, não é? Então, vamos adiante. Atividade 2, páginas 28 e 29. Classifique o sujeito dos verbos em destaque usando a seguinte legenda. 1. Sujeito simples. 2. Sujeito composto. 3. Sujeito elíptico, oculto ou desinicial. Eu vou chamar de sujeito oculto porque vocês preferem chamar assim, ok? 4. Sujeito indeterminado. E 5. Oração sem sujeito. Antes da gente começar a nossa análise, eu coloquei aqui uma dica para vocês, tá? Porque vai ser muito utilizado durante a nossa atividade. O sujeito elíptico, oculto ou desinicial pode ser reconhecido pela desinência do verbo ou pelo texto em que a oração é empregada, ou seja, pelo contexto da frase. Assim você vai conseguir definir que se trata de um sujeito oculto e não de um sujeito indeterminado, que são que as pessoas mais confundem, ok? A. Bateram a minha porta, fui abrir, não vi ninguém. Uma frase do Manuel Bandeira. Bateram a minha porta. Eu tenho um sujeito aqui visível na minha frase? Não. Se eu não tenho um sujeito visível na minha frase, qual é o próximo passo? Checar a desinência do verbo. Bateram a minha porta. Bateram. Está na terceira pessoa do plural. Eles, elas, algumas pessoas. Ou seja, eu não consigo precisar com exatidão quem. E nem pelo contexto da minha frase. Se eu não consigo descobrir o meu sujeito pelo contexto da frase, nem ele aparece visível e o meu verbo está na terceira pessoa do plural, eu tenho um sujeito indeterminado. Ok? Já a nossa segunda e terceira frase aqui tem o mesmo tipo de sujeito, então vamos analisá-las juntas. Fui abrir, não vi ninguém. Nosso sujeito não está visível nas frases. O que é que acontece? Vamos checar se pelo contexto nós conseguimos descobrir. Fica mais fácil a gente descobrir pela desinência do verbo. Fui, vi. Aqui, pessoa do discurso, esses verbos estão relacionados à primeira pessoa do singular. Eu fui abrir, eu não vi ninguém. Então, se eu consigo descobrir o meu sujeito pela desinência do verbo, já que ele não está visível na frase, nós temos o que aí? Sujeito oculto, como vocês gostam de chamar, ou como eu prefiro, sujeito desinicial. Letra B. O carro partiu. Ao dobrar a primeira esquina, derrapou como os gangsters de filme. Vamos para a nossa primeira frase. O carro partiu. Vamos perguntar ao verbo e descobrir o sujeito. O que é que partiu? O carro. Nós temos um sujeito. Qual o nosso núcleo do sujeito? A palavra carro. Então, sujeito formado por um único núcleo, nós temos um sujeito simples. Vamos aqui para a segunda parte. Ao dobrar a primeira esquina, o meu sujeito está visível? Não. Eu consigo decifrá-lo pela desinência do verbo? Dobrar. O verbo está no infinitivo. Não consigo. Eu consigo decifrar esse sujeito pelo contexto da minha frase? Vamos tentar? O carro partiu. Se eu estivesse falando do carro, um pronome relacionado à palavra carro. Carro está no masculino singular, então nós teríamos o pronome ele. Ok? Vamos aqui para a nossa segunda frase. Ele, ao dobrar a primeira esquina. Daria certo? Sim, ou seja, nós conseguimos descobrir o nosso sujeito pelo contexto da frase. Ele não está visível, mas nós conseguimos decifrá-lo, deduzir de quem se trata. Então, nós temos aí um sujeito oculto ou desinicial, como eu prefiro chamar, ok? Essa frase aqui
vai lembrar aquela frase que nós vimos na seção em tempo, da página 26 do livro de vocês, que nós descobrimos o sujeito através do contexto da frase, ok? Já que ele não estava visível. Próxima frase, derrapou como os gangsters de filme. Que nós não temos sujeito visível, mas vamos aqui seguir a regra. A gente pode descobrir pela desinência do verbo. Vamos ver se dá certo. Derrapou. O verbo está o quê? Na terceira pessoa do singular. Lembram-se da concordância verbal? O verbo concorda com o seu sujeito. Se o meu verbo está na terceira pessoa do singular, então o meu sujeito será um pronome que está na terceira pessoa do singular. Qual é o nosso sujeito na terceira pessoa do singular? Ele. Ele derrapou como os gangsters de filme. Não está visível, mas eu consigo deduzir, decifrar pelo meu verbo, pela desinência do verbo. Se eu consigo decifrar pela desinência do verbo, nós temos um sujeito aqui, ó. Olha a dica. Sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Entendido? Vamos para a letra C. Por toda a Belle Époque, até 1920 por aí, o marido, a mulher, os namorados brincavam com a morte. Sem desconfiar, brincavam com a morte. Nós temos aí uma frase do Nelson Rodrigues. Vamos para a nossa primeira frase. Vamos perguntar ao verbo e tentar descobrir o sujeito. Brincavam com a morte. Quem é que brincava com a morte? O marido, a mulher, os namorados. Ou seja, o meu sujeito está presente na frase. Ele é formado por quantos núcleos? Um único núcleo, dois ou mais núcleos? Nós temos 3 núcleos. Marido, mulher, namorados. Então, nós temos o que aí? Nós temos um sujeito composto. Já na segunda frase, sem desconfiar, brincavam com a morte. Vamos lá, verbo na terceira pessoa do plural. O meu sujeito está visível na frase? Não. Eu consigo decifrá-lo pela desinência do verbo? Não com exatidão. Mas o que é que acontece? Eu posso decifrá-lo pelo contexto da minha frase. Ou seja, se a frase anterior estava tratando do marido, da mulher e dos namorados, sem desconfiar, brincam com a morte. Que pronome representaria o marido, a mulher e os namorados? O pronome eles. Então, sem desconfiar, eles brincavam com a morte. Não está visível na frase. Eu consigo decifrar pelo quê? Pelo meu contexto. Porque se eu olhar somente para o meu verbo, eu posso confundir com o sujeito indeterminado. Aqui nós temos o quê? Na primeira frase, nós temos sujeito composto. E na minha segunda frase, nós temos um sujeito desinencial, oculto ou elíptico. Porque nós descobrimos pelo contexto da frase que se tratava o quê? Do mesmo sujeito da frase anterior. Então, que pronome representaria o marido, a mulher, os namorados? Eles. Então, sem desconfiar, eles brincavam com a morte. Só não está visível na frase, mas nós conseguimos deduzir pelo contexto dela. Letra D e letra E vão envolver o verbo haver. O verbo haver, no sentido de existir, de acontecer, ou indicando o tempo passado, será impessoal. O que é que isso quer dizer? Não terá sujeito e fica sempre na terceira pessoa do singular, ok? Vamos às frases. Haverá cortes de gastos. Haverá, se a gente trocar pelo verbo acontecer, acontecerão cortes de gastos. Deu certo? Deu. Então, isso quer dizer que o verbo haver é impessoal, não tem sujeito, fica na terceira pessoa do singular. Então, nós temos uma oração sem sujeito. Nunca houve cometa igual, assim terrível, desdenhoso e belo. Uma frase do Carlos Drummond de Andrade. O verbo haver aqui está no sentido de existir. Vamos trocar para ver se dá certo.
Nunca existiu cometa igual assim, terrível, desdenhoso e belo. O que é que vocês acham? Deu certo? Deu. Então, o nosso verbo haver aqui é impessoal, ou seja, não tem sujeito e fica na terceira pessoa do singular. Então, nunca houve cometa igual, assim, terrível, desdenhoso e belo, é oração sem sujeito. Vamos prosseguir? Atividade 3, página 29. Considere a frase a seguir e responda às questões propostas. No relatório, não aparecerão termos técnicos. Aqui a frase ela não está na ordem direta, assim como a nossa primeira questão, letra A, que nós resolvemos hoje. Então, ordem direta da frase qual é? Nós temos o sujeito primeiro e o predicado depois, ou seja, o ser de quem se declara alguma coisa e aquilo que nós declaramos sobre ele. Então, sujeito, aí no predicado nós temos o verbo e o seu complemento. Vamos colocar essa frase na ordem direta para facilitar a sua análise, ok? Termos técnicos não aparecerão no relatório. Agora sim, fica mais fácil. Então, o que é que não aparecerá no relatório? Termos técnicos. Então, termos técnicos será o nosso sujeito. A. Por que o verbo está no plural? Lembram-se da concordância verbal? O verbo vai concordar em número e em pessoa com o sujeito da frase. Vamos ao meu sujeito. Termos técnicos. Está no plural. Terceira pessoa do plural. Então, meu verbo tem que estar na terceira pessoa do plural. Ó. Aparecerão. Então, por que o verbo está no plural? Aqui, ó. Lembrando, sujeito na terceira pessoa do plural, verbo na terceira pessoa do plural. Concordância verbal. O verbo concordando em número e pessoa com o sujeito da frase. Vamos à nossa resposta. O verbo está no plural para concordar com o sujeito da oração que está no plural. A nossa concordância verbal. B. Reescreva a frase acima, substituindo o verbo aparecer por cada um dos seguintes verbos. Surgir, restar, existir e haver. O que é que acontece? Esses nossos três primeiros verbos aqui irão para o plural. Tranquilo. Mas nós teremos um probleminha com o verbo haver. Porque o verbo haver, ele tem uma particularidade. Lembram-se? No sentido de existir, no sentido de acontecer, ou indicando o tempo decorrido, o verbo haver é impessoal, não tem sujeito e fica na terceira pessoa do singular. Então, vamos lá. Reescrevendo as frases, ficariam assim. No relatório não surgirão termos técnicos. No relatório não restarão termos técnicos. No relatório não existirão termos técnicos. E no relatório não haverá termos técnicos. Letra C. Nas frases do item B, que verbo não foi para o plural e por quê? Eu já acabei respondendo antecipadamente. O nosso verbo haver, porque o verbo haver está no sentido de existir. Olha, termos técnicos não existirão no relatório. Seguindo a nossa frase aqui, ou podemos com essa também. No relatório não haverá termos técnicos, não existirão termos técnicos. Por que o verbo haver não vai para o plural? Porque no sentido de existir, ele é impessoal, não tem sujeito, não admite sujeito. E ele fica sempre na terceira pessoa do singular. Então, por que é que nas frases do item B, o que verbo não foi para o plural? O verbo haver. E por quê? O verbo haver, porque no sentido de existir, ele é impessoal e fica na terceira pessoa do singular. Gente, por hoje é só. Até a nossa próxima aula. E em caso de dúvida, você poderá esclarecê-la durante a nossa live. Até a próxima!